Você sabe a importância da rotina na vida do seu filho? Nesse vídeo eu vou te contar como isso me ajudou e como pode te ajudar a deixar o seu filho menos ansioso. Olá, mamães e papais, bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos conversar sobre rotina e, como eu já disse em um vídeo, que eu vou deixar ele aqui para vocês assistirem, hoje nós vamos voltar nesse assunto e falar da importância da rotina na vida dos nossos pequenos. Nós já entendemos que autismo é uma neurodiversidade, que, como eu disse para o Nicolas, é o cérebro diferente, e com essas diferenças eles tentam se autorregular. O que é isso? Eles tentam se encontrar, se entenderem nesse mundo, e para isso eles precisam de uma previsibilidade, uma rotina. Eu senti essa importância de mostrar essa rotina dia a dia, desde do meu filho pequeno. E para isso eu fiz um quadro de rotinas, que hoje ele está nesse formato, mas nem sempre ele foi assim. Hoje ele tem todos os dias da semana e ele tem as estrelinhas dos corações brilhantes que ele adora ganhar. Mas como que nós chegamos até aqui? Bom, quando ele era pequenininho, esse quadro ele era mais visual. Então ele tinha algumas imagens, a rotina de café da manhã ao acordar, a rotina depois de brincar, de lanche, a rotina do sono, tudo era colocado em um quadro de rotinas. E esse quadro ajudou muito, principalmente para nós pais, porque naquele momento a gente não entendia essa necessidade e a importância dessa previsibilidade, dessa rotina. Mas com o tempo a gente foi entendendo que os comportamentos que ele se desregulava era justamente porque ele não tinha uma previsibilidade ou porque ele estava tendo uma frustração porque aquele compromisso não foi cumprido. Então isso deixou a gente um pouco mais seguro em aplicar o quadro de rotinas. E além do quadro de rotinas, o que é importante, o que a gente entendeu sobre essa importância foi como estimular o uso desse quadro. Em algum momento a gente percebeu que não estávamos sendo eficientes no sentido de corrigir um mau comportamento. Então, ele batia, ele era agressivo e a gente falava, olha, você não está tendo um bom comportamento, então você não vai merecer tal benefício. Brincar com tal coisa, ou a tecnologia, né, o tablet, a TV. Então, a gente entendeu que esse não era o caminho, porque ele ficava mais irritado. Em algum momento, ele até nem ligo, ele falava. E aí, por orientação de uma profissional, uma psicóloga, nos auxiliou falando, não é, a correção não vem pela retirada de alguma coisa, tenta fazer um reforço positivo. E aí, para a gente aplicar esse reforço positivo, a gente dava um benefício. Como que era esse benefício? Então se você for um cara legal na semana, não bater em ninguém na escola, não responder, né, for uma pessoa bacaninha, você vai ganhar um MM, um Hot Wheels. Então isso foi por um tempo com alguns benefícios materiais, digamos assim. E até o ponto que ele entendeu como já funcionava essa rotina e a gente foi espaçando essas bonificações. Então não era toda semana que ele ganhava um passeio, né? Então já era a cada 15 dias ou uma vez por mês, até que a gente chegou nessa configuração que é o quadro das estrelinhas. Então foi um cara legal, ganhou uma estrelinha. E a gente percebe o quanto ele fica triste quando ele não ganha a estrelinha. Ou quando ele ganha uma estrelinha pequenininha, que a gente vai fazendo umas adaptações, né? E quando ele tá de férias ou é um feriado que quebrou aquela rotina que estava reguladinha, redondinha, a gente faz um quadrinho mais simples, que eu faço com ele. Então eu falo, hoje é feriado, não tem escola, como que a gente vai fazer? Tá, então nós vamos tomar café da manhã, vamos brincar a manhã inteira, depois a mamãe vai deixar você um pouquinho no tablet para a mamãe poder fazer o almoço, depois a gente vai almoçar, à tarde vai ter jogos, a gente vai assistir um filme, comer uma pipoca e à noite a gente vai descansar, amanhã tem escola normal. Então assim, a gente tenta fazer com que essa rotina seja previsível. É lógico que a gente tem que preparar eles para o mundo e o mundo é cheio de frustrações. Então esse quadro de rotinas às vezes tem uma fake news ali, ele tem algum compromisso que precisou ser reagendado, ou ele tem alguma quebra na rotina que a gente tenta explicar.
mas eu tento sempre explicar antes, no início do dia. Ó, hoje não tem aulinha de judô, mas o judô vai acontecer em tal dia. Eu venho com ele aqui no quadro e faço essas alterações. E ele passa um tempo aqui na frente, ele puxa uma cadeira, vem aqui, vê esse quadrinho, né? Hoje ele já sabe ler, então ele consegue entender e se regular por aí. Então aqui nesse quadro eu fiz uma impressão A3 de um quadro que eu peguei de um calendário da Turma da Mônica que eu peguei pela internet, plastifiquei e eu escrevo todo mês com caneta que escreve em plástico, passo um álcool, zero ele, todo mês eu faço junto com o Nicolas. Então eu coloco o horário de ir para a escola, coloco qual é a atividade que ele tem, o compromisso que ele tem à tarde. Se ele não tem o compromisso, eu deixo livre e aí a gente inventa, né? Faz alguma atividade aí que ele também possa dar esse feedback. Ah, hoje eu quero brincar com tal coisa, hoje eu quero montar pistas. Então a gente, né, vai pedindo para ele ter essa participação também, tá? E aí essas estrelinhas é a questão do bom comportamento, né? Foi um cara bacana, não brigou na escola, não foi para diretoria, porque agora ele vai para diretoria, gente. Não foi para diretoria, ganha uma estrelinha, tá? Aqui a gente tem uns dias que ele ficou na avó, então quando ele vai para a avó, eu escrevo uma cartinha, ó, você pode fazer isso, 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 como esse quadro aqui, né? E aí ele fica autônomo em olhar e se regular. Teve um episódio muito interessante que nós tiramos há uns 2 anos atrás uma viagem de 15 dias. E eu nem imaginava naquela época a importância efetiva, né? Já sabia da importância da regulação pela rotina, mas não me liguei em fazer rotina como eu faço hoje, essas mini rotinas, e deixo ele olhar. Então, deu uma semana de férias, e ele, mamãe, você trouxe o quadro de rotinas? Então, assim, a gente estava num lugar muito longe, foi uma rotina totalmente diferente, apesar de falar, ó, nós vamos viajar o dia inteiro para chegar, vamos ficar no carro, vamos fazer isso, verbalmente falando, mas ele sentiu falta de olhar no quadro de rotinas o que é que ia acontecer com ele. Então, daí a importância da gente mostrar isso para eles, deixar eles participarem, né, da montagem dessa rotina. Isso foi o que eu encontrei como instrumento, como ferramenta de auxílio nessa regulagem comportamental do meu filho. Outro aprendizado importante foi reconhecer positivamente quando ele estava se comportando de uma maneira adequada. E aí o benefício, e não retirar alguma coisa. Isso foi, assim, uma virada de chave pra gente. E prepará-los para o mundo, né? Prepará-los para as frustrações. Eu sei que isso é uma ferramenta que pode auxiliar, mas se ela também for usada de uma maneira ou excessiva ou sempre, né, de uma maneira confortável para eles, a gente não vai causar esse desconforto. E esse desconforto também é muito importante, que é o que os prepara para o mundão aí. E você, como é que você organiza a rotina do seu filho? Conta pra mim aqui nos comentários. Vamos trocar essas experiências, porque às vezes alguma coisa que tá funcionando aí pode funcionar pra mim também, tá bom? Um beijo e até a próxima!